Gás natural não é derivado de petróleo. Então, combustíveis lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica, numa operação interestadual, é imune ao ICMS. Não há incidência do ICMS. E nessa hipótese que nós estamos vendo agora, e vamos voltar a ela, não há incidência nem na saída de um estado, nem na entrada de outro estado. É a imunidade. Então vamos lá. Nessa situação em que um posto de gasolina, por exemplo, em Minas Gerais, está comprando gasolina para vender, ou seja, destinada à comercialização e industrialização, não há incidência nem na saída de São Paulo, por ser imune, e também não há incidência na entrada no posto de gasolina em Minas Gerais, havendo posteriormente a saída, desde que interna, porque se for interestadual, continua sem haver incidência do imposto. No entanto, agora, voltando para mim, olha só. Agora, no que diz respeito a essa mesma operação com combustíveis lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica, a saída numa operação interestadual é sempre imune, mas a entrada no outro estado será tributada se o destinatário desse combustível derivado de petróleo, lubrificante e energia elétrica for consumidor final. Seja ele contribuinte ou não, não interessa. Ele é consumidor final do combustível lubrificante derivado de petróleo ou energia elétrica. Este, minha gente, é o badaladíssimo, conhecidíssimo ICMS monofásico. Por que monofásico? Porque ele só incide uma única vez na entrada do combustível da energia elétrica no outro estado. Então, vamos ver como é que funciona essa questão? Vamos lá. Essa que nós vimos agora, que vocês estão enxergando novamente, destino energia elétrica, combustíveis lubrificantes dele derivados de petróleo, para comercialização e industrialização. Então não há incidência nem na saída, nem na entrada no outro estado. No entanto, se a situação disser respeito a uma operação que destina a outros estados energia elétrica e lubrificantes, combustíveis derivados de petróleo para consumidor final, contribuinte ou não do ICMS. Como é que é isso, Borba? Um transportador, uma empresa de ônibus, por exemplo, localizada em Minas Gerais, compra combustível do seu próprio, para utilizar nos seus próprios ônibus. Ela é consumidora final do combustível. A saída continua imune. A saída é sempre imune nas operações interestaduais com combustíveis lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Mas a entrada é tributada pelo estado de destino pela alíquota interna. Pela alíquota interna do estado de destino. Este é o ICMS monofásico, chamado ICMS monofásico, que tem características muito especiais. Voltando para mim, nós vamos estudá-lo quando estudarmos o parágrafo 4º do artigo 155, ainda hoje. Tem várias características que diferenciam o nosso ICMS monofásico. Ele, em determinadas circunstâncias, não obedece à anterioridade. Ele terá suas alíquotas fixadas por convênio entre os estados e não por lei, e nem por resolução do Senado. Então, é um ICMS bem diferenciado, ICMS monofásico, sempre devido ao estado do destinatário do combustível lubrificante derivado de petróleo e energia elétrica, quando este destinatário for consumidor final do combustível. Legal? Mas muito cuidado, combustíveis e lubrificantes não derivados de petróleo, como álcool combustível, gás natural, sofrem a tributação normal como se fosse uma mercadoria, inciso 7º e 8º que nós vimos. Interestadual, diferencial de alíquota ou interna. Então vamos dar um exemplo? Vamos ver um exemplo disso. Vamos lá. Operação que destina a outros estados gás natural e seus derivados
e lubrificantes e combustíveis não derivados de petróleo para consumidor final, contribuinte do ICMS. A saída é tributada pela alíquota interestadual e a entrada no estabelecimento de Minas Gerais é tributada pelo diferencial entre a alíquota interna e a interestadual, como qualquer outra mercadoria que nós vimos nos incisos 7º e 8º. E, portanto, também aqui, operações que destinem a outros estados gás natural, seus derivados, lubrificantes e combustíveis não derivados de petróleo para consumidor final não contribuinte, a saída é tributada pela alíquota interna e a entrada não é tributada pelo ICMS. Então, esta é a situação aplicável às operações interestaduais. Minha gente, isso é muito importante. Muito importante. A questão das alíquotas, vejam que começa lá no inciso 4º, determinando que as alíquotas interestaduais serão fixadas por resolução do Senado Federal, até o inciso 8º, que trata do diferencial de alíquota, todos os aspectos importantíssimos relativos ao ICMS. Observem que só no estudo desses incisos, nós já matamos aqui 4 fatos geradores, com sujeito ativo, sujeito passivo, qual alíquota a ser aplicada. Certo? Muito bem. Agora, minha gente, vem o inciso 9º do artigo 155, parágrafo 2º. Esse inciso 9º traz situações que também são tributadas pelo ICMS. Vamos começar com a linha A, que tem uma polêmica grande com relação a ela. Então vamos lá, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A. Vamos conhecer. O ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica. Olha só. Por qualquer que seja a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Vamos dar uma paradinha aqui, e voltando para mim, deixa eu fazer um comentário importante. Assim que terminarmos os dispositivos constitucionais, nós vamos entrar nas normas gerais relativas ao ICMS, no estudo da Lei Complementar 87 a 96, e você vai observar que o contribuinte do ICMS, para que seja considerado assim, ele tem que ter uma de duas características. Ele tem que ter ou habitualidade ou volume que caracteriza o intuito comercial. Vamos a gente antecipar já esse conhecimento. Então, vamos imaginar o seguinte, vocês como fiscais do Rio de Janeiro, que serão, só depende do esforço de vocês, estão fazendo uma blitz e passa um cara dirigindo seu carrinho com 2 calças jeans no banco de trás. Isso é volume que caracteriza o intuito comercial e você vai autuá-lo por transportar mercadoria para revenda? Lógico que não. Mas se eles fizerem isso com 437 calças jeans no banco de trás, aí é volume que caracteriza o intuito comercial, não há a menor dúvida. E se ele fizer, durante o seu plantão fiscal ali de 24 horas, ele transportar 2 calças no banco de trás do carro dele, mas se ele fizer isso 56 vezes, isso é habitualidade. Então, ele tem que ter ou habitualidade ou volume que caracteriza o intuito comercial para ser contribuinte do ICMS, mas existem 4 circunstâncias nas quais não é exigida nem habitualidade, nem volume que caracteriza o intuito comercial. Uma delas é o ICMS monofásico, que acabamos de conhecer. A outra é a arrematação em leilão. E as outras 2 dizem respeito à importação de mercadorias ou serviços. Então, o indivíduo que adquire mercadoria ou serviço, ele é, vindo de fora do país, ele é contribuinte independente da habitualidade, como está no inciso 9, a linha A. Certo? Então, vamos adiante.
Assim como, independente da habitualidade, de ser habitual, contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria ou serviço. Esse é um outro detalhe importante. O local da ocorrência do fato gerador. Para qual estado será devido o imposto? Né? Para onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Muito bem. Deixa eu contar um detalhe para vocês, importante para que vocês possam passar por essa polêmica que nós vamos colocar agora. A redação desse dispositivo, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, essa redação foi alterada pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Essa redação, anteriormente à Emenda 33, ela só exigia o ICMS na importação por estabelecimento. Não exigia na importação por pessoa física, só por estabelecimento, ou pessoa jurídica não contribuinte, só por estabelecimento contribuinte do ICMS. Mas a Emenda Constitucional 33 alterou e deixou o dispositivo da forma que aí está, com toda a clareza possível, determinando que há sim incidência do ICMS na importação por pessoa física ou jurídica, independente de habitualidade, qualquer que seja a finalidade, não interessa. Importou, paga ICMS. Mas o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, súmula número 660 do STF, que nós vamos conhecer agora, que gera uma polêmica. Vamos lá. Súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Olha, durmam com um barulho desse. Então, minha gente, a Constituição, com toda a clareza possível, determina que há incidência de ICMS na importação pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja contribuinte habitual, qualquer que seja a finalidade. E a súmula 660 diz que não há incidência de ICMS na importação pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. E aí? Muito cuidado. Eu tenho visto em alguns materiais com relação ao ICMS, a esse aspecto constitucional relativo ao ICMS, porque houve uma proposta de alteração da súmula 660 que resolvia tudo.